A paz do Senhor, novamente estamos aqui retomando a nossa lição de número 4, que vai falar sobre como se conduzir na caminhada. Nós já fizemos o nosso textuário, a nossa verdade prática. Vamos agora à nossa leitura bíblica em classe. Deixa eu tomar uma água aqui porque a garganta está secando demais. Estão fazendo fumaça aqui Estão queimando lixo, folha, não sei o que, aqui no quintal da vizinha e tá passando para cá e tá sendo terrível, tá secando a garganta. Vamos lá. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Creio que ficou claro bem a leitura bíblica em classe aí, o que o apóstolo Paulo, quem escreveu a carta aos Efésios foi o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta mostrando para os irmãos como é que se deve se portar. Como é que os irmãos teriam que se portar diante desse mundo, diante de uma sociedade onde se pregava uma coisa e a palavra de Deus pregava outra. Claro que a palavra de Deus sempre vai estar correta, a palavra de Deus sempre vai estar com toda a razão. Ainda que o homem se ache e pense que está com a razão, mas quem tem todo o domínio, quem tem todo o poder, quem tem toda a primazia é Deus, é a palavra de Deus, que ela deve nos reger, que ela deve nos direcionar, que ela deve nos conduzir, como é a proposta da lição, conduzir a uma conduta perfeita, segundo a mente de Cristo, segundo a vontade de Deus. Então a leitura bíblica ela diz isso. Portanto, se você for pegar, por isso que eu gosto, na escola dominical, é muito importante a gente pegar a lição, a leitura bíblica em classe, você abrir e explanar junto com o seu aluno, não só a leitura bíblica em classe, mas pegar o texto, porque aqui ele pegou do capítulo 5, versículo 15 a 17. Então seria bom você pegar e já ler com o teu aluno também lá na classe, abrir lá para ele e ler essa parte que faltou. Aquilo que a gente fala de ler o texto e ler também o contexto para saber o que está sendo falado, o que está sendo dito, o que está sendo ensinado para a igreja. Abre lá, capítulo 5 de Efésios, aí você vai procurar os versículos anteriores. Ele fala a partir se você for ler o capítulo todo, é muito importante, você professor, você aluno, ler o capítulo todo de Efésios, que ele vai falar sobre ser depois imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí você vai correr um pouco mais na leitura. Versículo 11, não os comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que fazem em oculto, até o que diz é torpe, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ponto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então fica claro que a gente tem que saber como é que a gente vai conseguir saber a vontade do Senhor. Como é que eu vou conseguir saber qual é a vontade do Senhor? De que forma eu vou adquirir esse conhecimento? De que forma eu vou conseguir adquirir essa dica
de Deus, de que eu estou andando da forma correta, como Ele quer, de que eu estou seguindo a vontade dEle. Primeiramente, orando, jejuando, que muito raramente se faz isso hoje nas igrejas. Muitos cristãos não oram mais, não jejuam mais, não consagram sua vida, não lê a palavra de Deus. E quando lê, é versículos salteados, quando lê, é versículos isolados, como muitos fazem hoje. Muitos pregadores, muitos profetas, entre aspas, acabam doutrinando a igreja, as ovelhas a isso. E às vezes os pastores não têm sabedoria e acabam levando as ovelhas por este caminho errado. Então ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. Vede. O que ele quer dizer? Eu tenho que ver de que forma eu estou andando. Mas quem é que vai me ajudar a eu me discernir, como diz lá como fala o apóstolo Paulo lá na Santa Ceia, que ele fala sobre muito o homem examinar-se a si mesmo. Como é que eu vou me examinar? Eu vou fazer uma autoanálise de mim. Mas quem vai me aferir, quem vai me discernir e mostrar se estou certo ou errado é o Espírito Santo. Portanto, vejo prudentemente, com toda a prudência, com todo cuidado, com toda a calma, com toda a perícia, de que forma eu estou andando, de que forma eu estou me conduzindo nessa caminhada cristã. Eu estou agradando a Deus ou estou agradando ao homem? Os discípulos lá em Atos, capítulo de número, se não me falha a memória, capítulo número 4, a gente vai abrir lá. Olha só o que os discípulos falam. Eles dizem assim, eu creio que é o capítulo 4 ou 5, que eles falam, importa mais a obedecer a Deus do que aos homens. Você pode procurar lá e deixar marcado. Ele diz, vamos lá, entende? Eu vou conseguir lembrar deste versículo, eu vou trazer para os irmãos para que nós possamos edificar melhor a nossa vida aqui na nossa escola bíblica dominical. Quando é dito para eles que não se era para pregar mais nesse Jesus, ele diz, olha, não importa nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, a gente tem que saber de que forma nós estamos andando. Nós estamos andando de maneira correta, prudentemente? Estamos andando como sábios? Amém. Glória a Deus. Continuemos assim. Estamos nos conduzindo a essa caminhada para o céu, caminhada cristã. Estamos nos conduzindo como nécios. O que é nécio? Pessoa falta de entendimento. Ignorante. Não ignorante no sentido de aquela pessoa bruta, como muitos têm essa ideia de ignorante, aquela pessoa que é bruta, pessoa que é rude. Não, não é isso. Ignorante é aquela que desconhece algo, desconhece algum assunto, desconhece algo que já lhe foi passado, mas ele desconhece o verdadeiro sentido, a verdadeira maneira correta de se portar. Não como nécios, mas como sábio. A palavra de Deus logo nos orienta de que forma a gente tem que se conduzir. Temos que conduzir não como nécio. Temos que conduzir não como pessoas faltas de entendimento, com todo respeito. Burro ou idiota. Não vai se ofender ninguém aqui, não estou falando de ninguém. Não estou citando nomes, mas muitos profetas, muitos pastores aí estão se portando como nécios, estão se portando como loucos, estão se portando como idiotas. Não estão edificando a igreja de Deus, não estão edificando almas, estão destruindo almas. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Este mundo aí, ele não vai melhorar. Este mundo aí, ele não vai melhorar mais não, meu irmão. Poxa, irmão Renato, o senhor está sendo pessimista? É isso que eu entendi? Não, eu não estou sendo pessimista. Eu estou sendo realista. O mundo só vai melhorar, só vai ter
a melhor forma, mais plena, como deveria ser desde o começo da queda do primeiro casal lá no Jardim no Éden, o mundo só vai melhorar no milênio, quando Jesus realmente ele tomar conta de tudo, que essa era a proposta. Essa era o começo de tudo, era que tudo, tudo se conduzisse perfeitamente, mas por a queda do primeiro casal, acabou tudo se degradando, tudo se destruindo, e enfim, estamos aqui, foi preciso Jesus morrer na cruz do Calvário, mas mesmo assim ainda não está na plena perfeição de que deveria ser, como desde o começo, como eu falei. Então é necessário que tudo isso, essa perfeição de Deus vai acontecer ainda quando Ele vier reinar com Cristo, reinar com a igreja aqui na Terra, no milênio, mas isso também é um assunto de outro ensino. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades possíveis e até impossíveis também, é claro, de a gente pregar, a palavra de Deus, de a gente se portar prudentemente, se portar corretamente, conforme Deus quer, porque esses dias são maus, os dias não vão melhorar. Os dias serão de bênção, sim, claro, Deus proporciona a bênção, Deus ordena a bênção para os seus servos, sim, é verdade, mas o que vai acontecer? Sempre vai haver a maldade na terra, enquanto não for estabelecido o reino de Cristo aqui, como deve ser feito. E olha só, aquilo que eu havia me lembrado, foi dito para ele, e chamando-os disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondeu, porém Pedro lhe disseram, não julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. Porque essa leitura é uma leitura um pouco uma linguagem muito mais clara, mais fácil, mas numa leitura que está lá no capítulo 4 de Atos, versículo 19, diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não que o apóstolo Pedro estava dizendo que ia aderindo a uma desordem, a baderna, como querem alguns fazer. Não obedecer às autoridades constituídas por Deus. Não, não é isso. Mas dentro de certas ocasiões que o governo vai estabelecer, que o governo vai tentar criar leis e normas para que se possa a pessoa obedecer àquela ordem que está estabelecendo. Porém, se aquela ordem estiver contra a palavra de Deus, não tem como obedecer a essa autoridade. Aí você pode me perguntar, mas irmãos, e a autoridade que é constituída por Deus? Beleza, é constituída por Deus, mas até o ponto que essa autoridade estiver de acordo com a palavra de Deus, beleza, dá para obedecer, dá para ir, dá para fazer o que querem, sim, beleza. Mas se aquela autoridade estiver criando leis e ordens e decretos que desabonem, que estejam contrários à palavra de Deus, não tem como o cristão obedecer. Não tem como o cristão ser conivente com isso. Então, nesse sentido, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Não será pecado. Deus não vai te castigar. Deus não vai me castigar por isso. Eu estou obedecendo primeiramente a Ele. Depois a autoridade, se é que a autoridade está com a razão. Fique bem claro isso. Eu não vou citar... Eu poderia citar aqui um tema, mas ia dar muita polêmica. Hoje em dia poderia o YouTube barrar, me banir, enfim. Mas eu não vou citar isso. Ficaria para uma outra ocasião. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Insensato, a palavra insensata é aquela pessoa que não está nem aí. Ela também é uma falta de entendimento. Ela age, é uma pessoa que age conforme seus próprios impulsos, conforme seu próprio desejo. Existiu até uma novela, eu não vou citar o nome da emissora,
eu não posso citar porque posso ser derrubado. Não é que eu tenha medo, eu também não vou citar nomes, não fica legal. Mas ela, quem era noveleiro, vai saber o nome da novela, que tinha tudo a ver com este nome insensato. Insensato músculo cardíaco, não posso citar, eu não posso citar, mas vocês vão entender, é um músculo cardíaco insensato. A ideia era essa. Só que a gente sabe que o músculo cardíaco é isso aqui e o centro da vontade humana é aqui. O nome da novela era esse nome, a conotação que fazemos do músculo cardíaco, né? Assim, né? E palavra insensata. Ou seja, ensinando coisas terríveis, adultério, traição, enfim, e por aí vai. Como era descaradamente que deveria se fazer. Então, a palavra de Deus aqui em Efésios, ela reitera, ela começa nos ensinando como é que deve se portar o cristão, como ele tem que se conduzir na caminhada cristã, como ele tem que se comportar para chegar ao céu. E isso fazendo para agradar tanto os que estão de dentro da família cristã, do que os que estão de fora também, como diz aqui, remindo o tempo, sabedoria. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então a gente tem que ser sábio, tem que pedir sabedoria para Deus, para que não faça nada errado. Essa foi a nossa introdução. Eu já aproveitei para entrar no texto, no nosso textual, que já foi falado, verdade prática, na nossa leitura bíblica em classe. E isso que eu falei agora foi um pouco também da nossa introdução. Porque, como eu sempre falo, a nossa proposta, até porque não dá, vai ler toda a lição, nem na sala de aula. Tem professor que gosta, mas é até bom marcar os pontos importantes, tá? Se você quiser ler, se tiver tempo para isso, leia, pare, se tiver um quadro, escreva lá de maneira bem objetiva, para ficar tudo claro, para que o aluno saia da sala de aula, vá para sua casa saboreando a lição, saboreando cada versículo, cada ensinamento dado pelo Espírito Santo. Mas a nossa proposta não é ler toda a lição, mas dar um subsídio, dar um norte, para que tudo possa ser feito e efetivado e ensinado na sala de aula, da maneira que, como eu falei, os alunos possam pegar essa mesma sabedoria, este mesmo ensino que foi dado para eles possam transmitir um pouco lá na frente para outras pessoas também. A introdução diz: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece um padrão de conduta para a vida eterna e sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Foi como eu falei, aproveitei o gancho lá tinha tudo a ver lá a leitura bíblica em classe. Então é isso que a gente tem que saber. Qual é o caminho? De que forma eu estou me portando para que eu possa me conduzir nessa caminhada que vai chegar até o céu. Nós vamos dar uma parada novamente e logo voltamos com o nosso ponto 1.